Tadeu é uma pessoa de hábitos e manias? Dá tempo de falar tudo aqui hoje? Você é Quantas muito? horas a gente tem pra falar? Eu tenho uma lista, não sei se eu consigo lembrar. Jura? Tantas coisas, muitas manias, muitas coisas que eu gosto de fazer do meu jeitinho, assim. Fala as mais graves. Eu acho que a mais presente é a minha mania de arrumação do meu armário. Porque o meu problema é que a minha memória é muito ruim. Então eu preciso de estar tudo arrumadinho pra eu saber onde estão as coisas. A minha mulher, por exemplo, o armário dela é uma bagunça terrível, mas fala, onde está aquela calcinha verde-limão? Ela vai lá e pega. O meu não, se não tiver tudo arrumadinho do meu jeito, eu não consigo achar as coisas. E mais, eu quero usar tudo que eu tenho. E eu tenho aquela coisa de que se você arruma suas camisas, por exemplo, aí você põe para lavar. Quando volta, você põe na pilha. Sim. Então, aquela de baixo você nunca usa. Isso não é justo. Então, eu tenho o meu método para usar todas as minhas roupas mais ou menos da mesma frequência, entendeu? É grave a mania. Não é? Mas isso me dá um prazer, porque ó, eu ponho duas pilhas assim, aí eu vou usando só da esquerda. Quando termina a pilha da esquerda, eu passo da direita para a esquerda. E a roupa que vem da lavanderia vai chegando na direita. Assim eu tenho certeza que eu uso todas as roupas. Ninguém fica chateado. Toda uma organização. As roupas não ficam chateadas, exatamente. A minha filha que fala isso, aquela roupa lá de baixo tá chateada, que nunca foi usada. Nenhuma camiseta vai se sentir preterida. Sabe aqueles métodos, assim, que é, se tem uma coisa que você não usa há mais de um ano, você pode doar? Tadeu já tem planilhado. O que ele não usa há mais de um ano já tá ali num canto específico do armário. Ana, tem um motivo pelo qual a gente cria um hábito? Porque, assim, a gente gosta, nosso cérebro, de economizar energia. Isso tem a ver com a criação de hábito, né? Tem. Bom, você bem sabe, né, com a tua pequenininha, o quanto a gente precisa de rotina no sentido estruturante da coisa, né? Porque pra chegar na voadora já, a vida é um grande caos. Sim. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, de para onde que a gente está indo, do que vem depois. Então, para a gente poder suportar esse caos, a gente precisa de alguma previsibilidade. E a rotina, ela nos dá essa noção de previsibilidade. Agora vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Então, isso nos organiza e é bom, né? É necessário para que a gente possa suportar esse caos que tem por trás dessa suposta organização. A gente gosta da previsibilidade, o nosso cérebro gosta da economia de energia, e por isso fica tão difícil a gente quebrar um padrão que a gente estabeleceu. Como foi para você educar as suas filhas? Isso te fez parar para pensar muito em o que eu quero transmitir e o que eu quero parar aqui? Eu acho que eu fui rigoroso demais com as minhas filhas. Então, eu criei duas meninas que são ótimas para o mundo. Elas só vão fazer coisas boas para o mundo, elas nunca vão fazer uma coisa ruim para o mundo. Mas elas poderiam ser melhores para elas próprias, porque elas se cobram demais, elas, sabe, o rigor foi forte demais, acho que eu errei na dose. Talvez por ter o exemplo do meu pai, que é o ídolo lá de casa, todo mundo adora o meu pai, meu saudoso pai, que era extremamente rigoroso, mas acho que meu pai também passou um pouquinho da dose. Que eu me lembro uma vez que eu falei alguma coisa de uma bronca que eu dei numa das minhas filhas, alguma coisa que eu fiz, eu contei pro meu pai, que era o símbolo de rigor. Ele falou, Tadeu, mas aí não precisava tanto, né? Eu falei, gente, como assim? Era a minha fonte de disciplina, de rigor. Será que eu exagerei? Então, assim, eu tive uma preocupação talvez exagerada em transmitir valores éticos para as minhas filhas. Imagina, não é que eu quisesse que elas fossem duas marginais, não é isso? Mas a forma como eu fiz, acho que eu fiz de uma maneira rigorosa demais. E você é gentil com você mesmo quando você olha para isso? Nem um pouco. A pessoa com quem eu sou implacável sou eu mesmo. Eu aceito os erros de todo mundo, menos os meus. A gente transmite alguma coisa que é nossa para os nossos filhos e cabe a eles, assim como coube a nós, fazer a releitura deles, daquilo que foi transmitido. Então, não é uma relação de causa e efeito também, de que porque eu sou assim, então elas são assado, né? Depende também da personalidade de cada uma delas, que vai fazer uma releitura própria, né? Quem sabe elas não te fazem ser mais gentil com você mesmo? Não é? É uma coisa, inclusive, que eu busco. Estar aberto a um pensamento diferente do meu. Quantas coisas eu pensava que era assim, hoje em dia eu penso que é assim. Quem você pensa que você não é mais? Quem eu não sou mais? Um você que você deixou no passado. É preconceituoso. Todo mundo que nasceu na década de 70 era machista, era homofóbico. A gente ia pro estádio e gritava cantos homofóbicos pros adversários. Eu fui, como todo mundo da minha geração, foi homofóbico, foi machista, racista acho que não, mas
foi preconceituoso de maneira geral. E você se sente uma pessoa que ajuda a difundir esse ímpeto pela mudança? Você é o cara que fala, ó, essa fala não tá legal. Totalmente. Meus amigos próximos, assim, estão acostumados. Então, mandam uma mensagem no grupo, uma piadinha anos 80. A gente fala, opa, não, peraí, o Tadeu tá no grupo, peraí, vamos mudar aqui. E eu acho importante fazer o meu trabalho de formiguinha, assim, aos poucos colocar isso, porque por mais que as pessoas levem assim, cara, não vou falar isso porque o Tadeu tá aqui, ele não gosta, já discutiu com a gente por causa disso. Eu acho que aos poucos a gente vai alterando visões nas pessoas, visões preconceituosas que... Imagina, pessoas que têm 50 anos, 60 anos, como eu tenho 50 anos, a gente cresceu num mundo muito mais preconceituoso do que hoje. Então, as pessoas vêm com essa carga de muito tempo. Eu acredito no diálogo e em acabando com essas coisas aos poucos. Porque o preconceito, para mim, é, antes de mais nada, ignorância. Nós éramos ignorantes há algum tempo atrás. Pensa, a Organização Mundial da Saúde era ignorante. Até, sei lá, que ano foi que a organização deixou de considerar a homossexualidade uma doença. Algumas pessoas vão para o embate, e eu acho que está tudo certo, tem pessoas que têm que ir para o embate. A minha forma de combater isso é no diálogo, aos poucos, soltando aqui, um pouquinho aqui. A gente aqui tem um programa que chama Sabe Ignorância, justamente para confrontar esse hábito que a gente tem de achar que sabe tudo e de não reconhecer a nossa ignorância. Porque quando a gente reconhece que falta coisa para a gente aprender, a gente se permite, se abre e aí a gente evolui. Porque o preconceito é também um mau hábito, né? É um comportamento equivocado, criminoso, que é transmitido de geração em geração e que se a gente não ficar alerta, a gente corre o risco de passar para frente. E como todo hábito, mau hábito, a gente precisa ter disposição para mudar. E aí, Ana, o que é importante para a gente transformar um mau hábito, além do compromisso? O que a gente precisa fazer e por que a gente encontra tanta dificuldade, às vezes? A gente precisa fazer renúncias, né? E renunciar a alguma coisa que a gente já faz ou que a gente já acredita não deixa de ser renunciar uma parte da gente, porque aquilo que a gente faz é também aquilo que a gente é. Abrir mão disso é perder a imagem que a gente tinha de quem a gente pensava ser. Então, às vezes, parece que é só um comportamento, é só uma coisinha, mas isso tem a ver com a nossa personalidade, com a ideia que a gente tem de quem somos, né? E a gente ama o que a gente é, mesmo nas coisas mais difíceis. Quando as pessoas vão buscar análise, vão buscar terapia, com frequência elas dizem coisas do tipo, eu vim aqui porque eu quero mudar. Né? E é mentira, a gente não quer mudar. A gente odeia mudar. A gente só muda quando a gente não tem opção.